Então, boa tarde a todos e obrigado por terem vindo. Se não me tiverem a ouvir bem, avisem-me só, acho que se ouve bem aqui. Obrigado por terem vindo. Juntamos-nos hoje aqui para falar um bocadinho sobre esta exposição e também sobre o percurso do meu trabalho e outros temas que surjam inspirados por aquilo que estivemos a falar e sobretudo por esta exposição. E para quem não conhece, convidei o Nuno Sarmento para estar aqui hoje por ter sido a pessoa que me ajudou a montar esta exposição e por ser uma pessoa que eu prezo muito por, de longa data, ter apoiado o meu trabalho e termos feito coisas juntos e ter sido sempre um prazer trabalhar juntos. E por ser uma pessoa que, além da dimensão artística, tem uma dimensão também filosófica e espiritual que é essencial, que é algo que é essencial no meu trabalho, dado que ele não se debruça só sobre o lado formal e plástico da arte, mas tem sempre uma relação com o logos, com as ideias, e mesmo até com um percurso que é mais místico, que é mais do autoconhecimento. E por isso sempre foi um prazer dialogar e olhar para a arte juntos. E convidei também o Tomás Magalhães, por ser uma pessoa que eu conheço há algum tempo, embora ele só me conheça há pouco tempo, pelo projeto Despolariza, que é um projeto que eu vejo também como um trabalho que eu acho que vai além daquilo que se propõe, no sentido de que tem uma ação social e até política, mas que eu, pelo menos é assim que eu sinto, já tinha dito isso, sinto que está assente num princípio mais essencial, que tem a ver com uma maneira de ver o mundo, onde ainda existe a inocência, onde ainda existe o sentir que as coisas podem funcionar mais como uma unidade e não como uma batalha e uma guerra. E eu achei essencial convidar alguém assim para escrever o texto da exposição, foi o Tomás que escreveu o texto desta exposição, porque sinto que todos estes temas se dão muito a uma visão polarizada. Foi a minha experiência ao trabalhá-los, sentir que ninguém ficava indiferente, fosse por gostar ou fosse por se sentir, às vezes até atacado quase na sua humanidade, como se tudo isto quisesse dizer alguma coisa de agressivo ou opressivo. E como a origem, a fonte deles, significa tudo menos isso para mim foi importante convidar alguém que perceba a realidade dessa forma também. E daí o convite e daí estarmos os três reunidos aqui hoje, sendo que acho que todos nos conhecemos, os três, e que temos esse gosto pela conversa e por falarmos uns com os outros e sentir que é natural estar convosco e conversar convosco. E dito isto, se calhar passo a palavra ao Nuno. Não temos nada combinado, por isso. É fluir um bocadinho. É sim, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Fábio por esta exposição, não é? A pessoa, o trabalho de quando é apresentado é um lugar onde que reúne pessoas, que possibilita estas conversas, por isso o poder e a capacidade de trabalho é muito mais do que o que está plasmado, é depois todo este encontro, não é? É um lugar de encontro e por isso dar-lhes parabéns por mais esta grande maratona de trabalho e dizer que durante este tempo em que estivemos a preparar a exposição, eu fui sendo convocado e fui tendo presente este caminho que o Fábio estava a fazer, com o mesmo gosto e com a mesma
e com a mesma atenção que desde o princípio o trabalho me inspirou. O encontro com o Fábio foi, eu tive aqui no Silo, tive um projeto de novos artistas, galeria, e o encontro com o Fábio foi muito feliz porque eu não sei já quando é que vi o trabalho, mas pronto, quando a pessoa anda nestas pesquisas, a entrada é pelo trabalho. E o trabalho do Fábio, eu andava muito com as pessoas também da faculdade, não é? Gente acabada de sair, e interessou-me muito logo a questão de havia uma desidentificação do trabalho daquilo que se fazia. Por isso o trabalho via-se que existia ou que tinha surgido não por uma questão propriamente programática, não por uma questão porque está ligada à academia, por ser uma proposta académica, mas por se ver ali um caminho pessoal que tinha as mesmas ferramentas que as pessoas na faculdade estavam a aprender, não é? Esta questão, as técnicas, a cor, a forma, todas estas questões que constroem a pintura, mas que havia ali qualquer coisa que eu sentia essa deslocação do resto do universo que me tinha aproximado. Por mais interesse que tivesse, este aqui tinha esta característica. E depois, ao conhecer o Fábio, perceber que o trabalho é a transpiração de uma existência, de um esforço, de um movimento, não é? O trabalho é sempre nunca é uma coisa absoluta, é sempre esta transpiração de um movimento que tem que ser verdadeiro, não é? E o Fábio, no princípio, eu digo no princípio, estou a falar de forma cronológica, não quer dizer que ela agora não esteja, mas no princípio tinha alguma semelhança a esta gente, tipo aqueles franciscanos, não é? Gente assim que estava fora da questão administrativa da vida, o interesse estava fora da questão administrativa, as questões também práticas, também algumas delas eram assim um bocado um tropeço e havia um interesse mesmo pela questão do espírito, não é? Há algumas, assim, uma personalidade, eu costumo dizer, assim, uma personalidade estrábica, que tem um olho na superfície, a varrer a superfície do mundo, e o outro olho está à procura da fonte de luz que se vê nas nuvens, acima das nuvens, não é? A fonte de luz. Não é? Temos as nuvens acima de nós, um plano atmosférico mais próximo e há uma luz. E a atração é por essa luz. E por isso este estrabismo da personalidade é exatamente relativamente a tem que estar a varrer a terra para a pessoa não tropeçar, e a outra é o abismo que levanta a pessoa para o céu. E depois, mesmo em termos era a questão que os eremitas também têm, que estão sempre entre abismos, estão sempre a cair entre abismos, não é? A pessoa recolho-me, a minha procura é uma procura completamente recolhida, ou é uma procura através das pessoas, não é? Temos sempre esta social ou interna. O meu caminho para a transcendência é eu esvaziar-me para ter espaço e para ter a disponibilidade total de acolher o jorro dessa transcendência, e isto aqui, e perceber o que é que eu sou no meio do mundo, ou a transcendência é qualquer coisa, como se diz, que Deus é amor, ou seja, a transcendência é a relação, é aquilo que eu dou aos outros e recebo, e por isso é uma coisa em comunhão. E acho que os místicos, os eremitas, estão sempre entre estes abismos, porque todos eles, de forma absoluta, são bons e chegam. E depois o encontro deles com a sua sensibilidade, qual é que é mesmo o caminho, não é? Porque eles conseguem perceber qual é o horizonte de todos esses, têm semelhanças e têm capacidades para ir nessa direção. Agora, por isso é que são quase estes caminhos, são sempre uma tentação para o outro caminho, não é? E uma tentação por serem profundos, por serem bons,
porque é não é este oscilar. E o trabalho, no princípio, tinha uma vertente, assim, eu não fiz nenhuma, tinha uma vertente geométrica na construção, e a temática era uma temática também já simbólica. Isso no sentido de a proposta era uma proposta exigente, e eu acho que a geometria entrava aí, era uma proposta exigente, era uma proposta com uma base sólida de procura, de estruturação, e a temática ligada sempre às grandes narrativas, não é? Eu lembro do que o quadro da Anunciação foi assim o primeiro que me espantou, ligado às grandes narrativas, não para estar ligado às grandes narrativas, se apoiar nisso, mas porque as grandes narrativas são grandes porque estão apoiadas ou estão a refletir sobre aquilo que interessa, a síntese daquilo que interessa. E por isso o trabalho era já um trabalho, era simbólico, tinha essa questão da tensão geométrica, e em termos de proposta, que foi das coisas que eu sempre gostei mais no trabalho do Fábio, e em termos de proposta, era a exigência da proposta. Ou seja, sempre que se propunha a pintar alguma coisa, só aquilo a que ele se propunha em dizer, vou pintar uma coisa assim e tal, dimensão era não sei o quê, e só a proposta dizia assim, isto vale só disto, só da pessoa estar a propor-se, e interessava-me porque se percebia que a proposta é complexa, porque a pessoa quer crescer, quer mesmo subir, é uma proposta logo que desafia a gravidade, que desafia aquilo que a pessoa acha que é capaz de fazer, a capacidade da pessoa, e por isso, e depois no fruto do trabalho, tecnicamente, era muito engraçado ver que a técnica superava-se e conseguia chegar à expectativa dele, a paciência dele também conseguia crescer, insuflar-se e ser capaz de resolver as questões de tempo e de persistência da pintura, e é isso, e tecnicamente não tinha esta tal escola ou esta questão do mestre que lhe vai explicar como é que se faz, mas como aquilo que eu acho interessante em muitos dos grandes pintores, existem as ferramentas, existe uma utopia, um sonho, um sítio para onde a pessoa quer ir, e o corpo e o gesto reinventa. O corpo e o gesto consegue reinventar, há ali uma criatividade e uma espontaneidade que consegue resolver as questões e traduzir aquilo que a pessoa queria dizer, sem vir de uma técnica explicada e transmitida. Isso também era muito interessante ver como é que eu ficava sempre a ver que voltas é que ele vai dar à técnica dele e à técnica dele para conseguir chegar àquilo que ele está a dizer que quer mostrar e que eu estou a perceber. Eu acho que é isso, acho que há sempre a pintura tem sempre a pintura e a arte em geral tem sempre este lado primitivo, mas que é sempre avançadíssimo e sempre surpreendente, que é a pessoa, através de umas matérias simples, conseguir materializar alguma coisa que nem sabe dizer, não é? Conseguir pôr diante dos outros e tornar objeto, e tornar corpo, e tornar carne, uma coisa que a pessoa não consegue descrever. E por isso é que a pintura, mesmo no meio desta panóplia de imagens que nós temos e da forma agora como nós acedemos às imagens, a pintura tem a loucura de ser uma escolha durante muito tempo para criar uma imagem, não é? Nós estamos cheios de imagens e vamos do mundo inteiro vamos selecionar aquela imagem precisa de uma construção, precisa que a pessoa se implique nela, e pronto, e torna-se um lugar novo no mundo que ninguém podia fazer, nem para trás foi feito, nem para a frente ninguém podia fazer, porque tem tantas opções e tantas questões que
que na verdade é um exemplo é um exemplo do singular que é o nosso gesto, não é? E a nossa ação. Pronto, eu acho que é melhor passar. Obrigado. Tenho tanto para dizer, não sei se me vou lembrar de tudo. Mas a primeira coisa que queria perguntar é, já alguém te tinha dito que aquilo parece um bocado um pássaro? Já, e és a terceira Sim. pessoa a dizer Uma isso. coruja. Uma coruja. Sim. Que não fui eu o primeiro a ver. Sempre que me dizem isso, e é mesmo. E é muito interessante só dizer que está ali representado um arquétipo do feminino que é a Virgem, não é? A mulher santa, e depois a coruja que está ali implícita também é um arquétipo do feminino que é Sofia, não é? A sabedoria. Então é interessante como é que pintando a Virgem inconscientemente surgiu e parece que a engloba essa... Então eu vou contar um bocado a história do Fábio na minha vida. Então a primeira vez que apareceu, um quadro do Fábio apareceu, acho que foi o Horácio Vilela que partilhou uma story ou assim uma coisa, e era um quadro, como é que se chama o quadro? O Imperador Asceta. O Imperador Asceta. E no fundo lá está, como o Nuno estava a dizer, é um quadro cheio de símbolos, muitos símbolos diferentes, mas de alguma forma eu vi ali a viagem do herói, ou uma parte da viagem do herói. E eu acho que o que me atraiu nessa altura, que foi mais ou menos há um ano, foi que se calhar tem alguma coisa a ver com isso de ter um olho, de estar estrábico, ter um olho na terra e outro no céu, que é, eu, como não sou deste mundo das artes, não é? Como eles são, eu sou mais do mundo dos quadros que há em minha casa. E eu apercebi-me que eu gosto de ter coisas em minha casa que são bonitas e que são agradáveis e que estão a contribuir para o espaço estar mais confortável ou mais harmonioso, mas estava a sentir falta de coisas que me empurrassem mais ou que tivessem mais densidade. Claro que há quadros que podem ser as duas coisas em simultâneo, mas nesse quadro eu lembro de pensar, ok, isto é o tipo de quadro que eu podia ter em casa e sempre que passava por ele olhava para um símbolo diferente, ou olhava para uma ligação diferente entre aquela personagem principal e outros símbolos. E na altura perguntei ao Fábio, está à venda? E estava numa galeria e eu achei muito caro e depois nunca mais falámos. E depois o Fábio aparece mais tarde com um e-mail já com isto tudo montado, a convidar-me para escrever o texto. E foi logo incrível. Mal falámos ao telefone, passado para aí 7 minutos eu disse, temos que gravar um episódio de Despolariza. Se calhar não foi 7 minutos, se calhar foi um bocadinho mais, porque isto é uma manifestação muito clara para mim daquilo que é um pensador livre. E o pensador livre, lembrando-me agora de uma homilia que eu ouvi uma vez de um padre a falar sobre profetas, o padre disse, um profeta irrita quase sempre toda a gente. Irrita as pessoas que estão no poder político da altura, o poder religioso da altura, e até irrita às vezes um bocadinho os seus próprios seguidores, porque é um bocado imprevisível. E também não te quero pôr ao nível de Jesus, mas acho que há algo de profeta em ti. Eu acho que a palavra profeta, podíamos estar aqui só a falar sobre a palavra profeta, mas eu acho que o Nuno também é um bocado um profeta para mim, estás a perceber? E se calhar eu sou profeta para algumas pessoas e depende de que é que tu estás à procura para ver quem é profeta. Profeta talvez seja alguém que tenha em si a coisa que tu precisas de aprender naquele momento. E mal tu me começaste a falar da origem destes quadros e depois eu comecei a vê-los, percebi, ok, ele convidou-me porque isto parece mesmo uma coisa de um conservador máximo, não é? Parece uma coisa que vem de um lugar totalmente diferente daquele de onde vem. E acho que, e não te disse isto, eu acho que isso foi de tal forma assim para mim também, que o quadro que está lá em baixo era demasiado forte para mim. Era demasiado, sabes? E então os meus favoritos eram este de Jesus e o do Adamastor.
E o de lá de baixo era demasiado. E agora o meu favorito é o de lá de baixo, porque acho que também eu próprio já me afastei um bocadinho, se calhar, do que aquilo significa à primeira vista para a maior parte das pessoas. Outra coisa que me lembrei quando o Nuno estava a falar foi uma coisa que tu disseste no Despolariza também, que foi que na tua busca espiritual tu procuravas, dentro de todas as maneiras de se praticar a espiritualidade ou de explorar a espiritualidade, incluindo todas as religiões, tu querias uma coisa que mudasse a tua vida. Tu não querias uma coisa soft, tu não querias uma coisa ir à missa só ao domingo ou ir a outro templo qualquer só ao outro dia da semana. E tu quereres isso, acho que diz muito sobre ti, porque, lá está, o Nuno já falou um bocadinho disto, tu propões-te a coisas difíceis e no caminho espiritual também te propuseste a coisas difíceis e foste parar aqui. E é incrível, é mesmo, é uma coisa corajosa que pelo caminho eu sinto que nem sequer se apercebeu muito que era corajoso, ou seja, só no fim é que se calhar pensaste, se calhar é melhor falar ao Tomás para o pessoal não achar vir ajudar. Que isto é só um pintor do Chega, assim, qualquer coisa. E pronto, é isto. Mas uma coisa incrível, e eu estava a pensar nisso, que no Fábio sempre me desconcertou, e também por questões tipo da formação na pintura antiga e depois do diálogo com o Fábio, desconcertava-me, mesmo isto aqui, quando eu comecei a ver, quando o Fábio me disse, fazemos exposição, manda aí, só para ver mais ou menos para onde é que vais andar. E ele me mandou isto, e mandou-me tipo, os títulos e não sei o quê, eu fiquei completamente desconcertado. E demorei algum tempo, e mesmo noutras coisas, de vez em quando, mais imaginário, tipo com druidas e coisas assim, que eu não percebo muito bem isso, não percebo muito bem essas coisas. E eu acho que o motivo disto desconcertar mesmo, e do Fábio desconcertar com a simbologia dele, e eu estava a dizer esta questão da arte antiga, porque a arte antiga funciona assim. Há uma quantidade de códigos e há uma quantidade de símbolos que são a síntese, são o lugar de uma quantidade de coisas que estão contidas naquele símbolo e não dizem outra coisa a não ser aquilo. As pessoas a partir dali é que partem para o seu caminho, mas aquele símbolo, quando é dito, é como se fosse uma escrita, é como se fosse uma palavra. E por isso, há pinturas em que tem uma figura, em que a figura tem uma coisa na mão e essa coisa significa uma determinada coisa, que é um adjetivo àquela figura, e depois na outra mão pode ter outra coisa, e na cabeça tem uma coroa que a pessoa já sabe o que é que significa. Não pode ser outra coisa, não é uma coroa. E de vez em quando, uma flor, um fruto. E a pintura antiga, o século XV e XVI todo, a Idade Média muito, mas com uma síntese muito grande, tem um símbolo, dois símbolos, tirando coisas já da Alta Idade Média assim, mas a pintura é uma escrita. Esta pintura, por exemplo, a pintura sacra do século XVI é uma escrita. A pessoa olha e, pelo tipo de flores, a pessoa sabe que tem a Virgem Maria é representada. Aquelas flores são flores que aparecem na primavera, tem uma romã que é o fruto da fertilidade, não sei quem, não diz outra coisa. E o Fábio tem a questão, tem a ver com uma característica dele, que é tem a leitura desses símbolos e tem a consciência de que eles são, mas caminha com eles e transforma-os e tem essa visão e tem essa dimensão de profética, não é? De estar sobre eles sabendo de onde é que vão, a dizer para onde é que eles, de onde é que vêm, a dizer para onde é que vão. E depois, quando os põe quando os desenha, quando os apresenta, eles já querem dizer outra coisa. E por isso é que têm o lugar de estar lá, mas têm aquela posição. Mas uma pessoa chegando diante daquilo diz assim, mas como é que isto... quer dizer, eu estou a ver, e isto é uma palavra, não é? Eu estou a ver Fábio e estou a ver o Tomás. Está escrito Fábio, eu quando chego lá, Fábio, e é o Tomás. Assim, me apetece dizer, mas tu não és o Tomás, não é? Mas não vamos pôr isto no sítio. Porque, assim no sentido, só para acabar, no sentido de dizer assim, vamos pôr isto no sítio, porque uma pomba do Espírito Santo já quer dizer tanta coisa
que estar a dizer alguma coisa para além disso e depois associado a outro símbolo que também está a querer dizer para além disso, é demais, não é? Sim, está uma porcaria. É demasiado Eu não forte. sei se tens essa consciência ou não. É difícil dar uma resposta assim única, não é? Ou responder isso só de uma forma, porque o meu trabalho também vai evoluindo à medida que eu também vou transformando, não é? E a maneira como o faço também se transforma ao longo do tempo e ao longo da minha compreensão das coisas. E se calhar no início, a diferença se calhar que existe do início para agora, é que no início eu, no fundo, era a minha mente, o meu intelecto a construir essa narrativa utilizando esses símbolos, essas palavras que estão por trás desses símbolos. E por isso eu se calhar estava a tentar dizer alguma coisa com esses símbolos. Um pouco, e se calhar de uma forma que pode parecer uma loucura até. Da mesma forma que os sonhos comunicam contigo de uma forma louca, mas que quer dizer alguma coisa através de símbolos, de uma forma desconcertante, mas que constrói uma narrativa, está a dizer algo. E isso é o ponto número 1. E isso não é uma coisa qualquer, porque eu próprio aprendo com isso, não é? Ou seja, aquilo que eu faço, assim num estado estrábico, meio consciente, meio inconsciente, é uma coisa que quer dizer algo. É o encontro da minha consciência com o meu inconsciente. É uma coisa que quer dizer algo. E que eu próprio, quando o faço, ainda não tenho a noção da extensão daquilo que ele quer dizer. E com o tempo, isso acontece-me várias vezes, olhar para um trabalho que fiz há 5, 6 anos e perceber o que ele quer dizer. Ter mesmo essa sensação de encaixe, sabes? Isto quer dizer. Já percebi o que é que isto quer dizer. E na altura eu também tinha uma ideia do que é que eu estava a tentar dizer. Mas sempre com essa postura de não tentar fechar isso demasiado. De deixar que exista Isso tem a ver com esse estrabismo também, entendido de outra forma, que é haver um olho que é consciente e haver outro que se deixa mover também por um movimento que vem de dentro e que não é totalmente rastreável, o que é que ele quer dizer. E isso para mim é interessante, eu acho que isso qualquer oráculo funciona dessa forma, não é? E o artista tem que ter esse lado também de oráculo, senão o que é que interessa ele dizer o que ele conhece? O que interessa é dizer o que ninguém conhece, nem ele próprio. Porque só isso é que abre horizontes, não é? Há artistas que podem estar a ser compreendidos hoje e há artistas que se calhar só vão ser compreendidos daqui a 30 anos e se calhar o próprio artista também só vai compreender aquilo que fez passado algum tempo. Isso é um ponto, não é? E o meu trabalho foi muito assim, principalmente na altura que trabalhávamos juntos. Hoje é um pouco diferente. Hoje, este trabalho em específico, é um pouco diferente no sentido em que ele não é bem um diálogo, este trabalho. Este trabalho não é bem um diálogo entre o consciente e o inconsciente. Não é bem entre aquilo que eu quero dizer e aquilo que quer ser dito através de mim. Não é bem um diálogo. Este trabalho nasce mesmo de um mergulho profundo no desconhecido. Assim. E o que eu faço depois é só tentar, como artista, utilizar a arte e a pintura como um ofício para retratar isso que eu vi no lugar mais desconhecido dentro de mim. E para isso foi preciso fazer uma travessia. Para isso foi preciso passar algo. E no caso desta exposição, ao contrário de outros momentos, por exemplo, eu já tinha feito um pouco isso com a minha prática de meditação. Deixar que a minha prática de meditação me levasse a um ponto tal da minha consciência em que imagens aparecem para mim, coisas querem ser ditas, símbolos aparecem. No início, lá bem no início, era mais um trabalho consciente de, filosoficamente, religiosamente, ir juntando símbolos e contar algo. Aqui é o passo número 3 nesse processo, que é meter a cabeça totalmente no inconsciente, no desconhecido, e eu fiz isso aqui não através de filosofia, não através de livros, não através de meditação, mas através do contacto com aquilo que eu gosto de chamar plantas de poder, que têm vários nomes
e que são plantas medicinais que são utilizadas há milhares de anos em sociedades indígenas, em sociedades tribais, que se organizam de uma forma totalmente tradicional, em torno de um sacerdote central, de um xamã, de um médico curandeiro, e que providencia esses frutos da natureza que, além de terem um benefício terapêutico físico, permitem também a pessoa, nesse caso, na forma como era utilizado nas tribos, de uma forma medicinal, a compreender algo que a vai libertar de uma amarra, de um aprisionamento que essa pessoa tenha na sua consciência, que não lhe permite perceber aquilo que ela precisa para avançar, para se libertar e para avançar para uma nova fase da sua vida. E o contacto com essas medicinas, com essas plantas de poder, tiveram essa qualidade em mim de me fazer virar uma chave, de me fazer dar um passo à frente. E com ela veio uma mensagem que para mim foi muito poderosa e que eu senti que, por mais disruptiva que fosse, porque ia ser entendida de muitas perspectivas diferentes, ela tinha um poder em si mesma. E esse poder agia sobre mim e podia agir também sobre o público, sobre as pessoas. Uma coisa que me interessa, por falar nisso em viagem e em desconhecido, uma coisa que me interessa na arte é a arte como naquele conto acho que é do Polegarzinho, naquele conto do Polegarzinho, a arte como alguma coisa que materializa o caminho e que possibilita eu entrar na floresta, eu ir ao desconhecido, entrar na floresta sem medo de me perder, porque marquei o caminho com pedras. E é engraçado que lá está, esta analogia entre a arte, que é a materialização de alguma coisa, mas também é uma materialização criativa, que é uma solução para um problema, que ele ia se perder. Tipo, esta analogia toda, eu acho que é muito forte e interessa-me sempre quando a arte não é um fim em si, não é? Mas é exatamente esta marcação do itinerário. Engraçado ele dizer assim, e ele vai com os irmãos, ele vai com os irmãos e vai enviado, na história ele vai enviado pelos pais, não é? Ele vai enviado por qualquer coisa que é antes dele, vai enviado para se perder, porque eles queriam mesmo que eles se perdessem, queriam mesmo desvincular-se deles, não é? Os pais queriam desvincular-se dos filhos. Isso não é o Hansel and Gretel? É? Não sei se é. Não é, pá, não sei. Se calhar também estou a confundir porque há duas coisas. Há esse e há aqueles em que eles os polegarzinhos todos que depois vão para a casa do gigante, sabe? E depois ele come os filhos dos outros. Pronto. Mas, não sei, mas a questão é esta, tanto um como o outro têm esta questão de eles vêm de alguma coisa que lhes dava uma segurança, essa coisa que lhes dava uma segurança começa a ter problemas. E a nós também nos acontece isso, há coisas que nos davam segurança, que nós começamos a questionar e começam-nos a dar problemas e quer-se desvincular de nós, quer que nós passemos a uma maturidade. E essa maturidade, nestes mundos, neste limiar onde isto acontece, é próximo de uma floresta, é próximo do desconhecido, é próximo daquilo que há narrativas de acontecerem problemas, de gente ficar pelo caminho, de poderem ser atacados. E então há uma solução em que ele põe as pedras no caminho e quando os irmãos estão todos em pânico, para onde é que nós vamos? Ele diz, eu tive uma ideia, que é esta ideia da técnica, da prática, da criatividade a marcar o caminho, e ele vem para trás. E há outra vez em que ele marca com pão o caminho, não é? Marca o caminho com pão. E o próprio caminho dele é alimento para ele. Quer dizer, aquilo é alimento e a própria natureza come aquilo. Ou seja, ele quando põe pedras volta para trás, mas chega a uma altura que até ele estar perdido é alimento para o mundo e o mundo come o caminho dele para trás, se calhar porque ele todo pode andar para a frente. Não é? E então aí
esta questão das profecias e de muitas coisas que nós vemos é isso, é o caminho que a pessoa fez e que tentou marcar, materializar, com questões, com performances, com gestos, com símbolos. O mundo alimenta-se daquilo e a pessoa fica desenraizada. Se calhar vai encontrar um novo alimento, não é? Tipo uma batata para a Irlanda, uma coisa assim. Um novo alimento porque aquilo que existe até agora dá fome. Ou já dá fome, porque as pessoas já têm fome de outras coisas, não é? Mas agora, se calhar, uma salada sem abacate, já toda a gente, não há abacate para a salada, não é? Isto não existia. Mas ou as pessoas têm fome de uma nova coisa, ou para a fome que têm é preciso outro alimento. Isto também é... E por isso interessa-me esta questão na pintura e na escultura e nas artes, de gente que se perde com coragem. Não é? Que se perde com coragem e que faz mapas. Não é? Nós também temos os navegadores e não sei o quê, esta coisa de estar a fazer o mapa a primeira vez. Não é? Tu estás perdido ou estás a encontrar-te à medida que o caminho te vai dando sinais, que é um bocadinho estar perdido, não é? Estar a encontrar e saber exatamente para onde é que vais e como. E depois aquele mapa é para mais gente fazer caminhos com outras histórias, com outros fins, não é? Pronto. Fábio, desculpa, toquei o microfone. Aquilo que estavas a dizer há bocado dentro dessas experiências com as plantas, de poder tu seres apresentado com alguma coisa e depois tu próprio, enquanto pintas, ainda não sabes bem o que é que aquilo era, não é? É uma coisa que demora algum tempo. Tu ao materializares isso, se calhar corres um perigo, que é de fechares a tua interpretação daquele momento. Já alguma vez pensaste nisso? Porque uma vez eu tive uma experiência muito forte com cogumelos e lembro-me, acho que até estava a falar com o Horácio e estava-lhe a explicar muitas coisas que me tinham acontecido, como é que eu estava a interpretar aquilo e estava muito entusiasmado e acho que até estava a dizer algumas coisas bonitas e no fim o Horácio disse-me: Tomás, incrível, tipo, muito bonito e espetacular, mas não feche já. Deixa, vais estar a tua vida toda a reinterpretar aquilo e a reaprender com aquilo. E tu, como fechaste aqui num quadro, achas que te arriscaste a fechar a aprendizagem também? Eu acho que não, assim, porque eu não tirei uma conclusão, não é, assim, por ter pintado. Eu acho que pintar, eu acho que é mesmo importante, o que eu acho que é mesmo importante, assim, realmente essa é a mensagem, como resposta a isso, é as pessoas quando têm uma experiência dessas, seja venha de onde vier, é fazer alguma coisa com isso. Isso foi, se há algo que eu aprendi, assim, ao longo desses últimos 10 anos, que houve várias experiências de diferentes contextos, totalmente diferentes, e várias experiências místicas, não é? É que se não fazer nada é a pior atitude, ou seja, não fazer nada é sempre bom, porque aquilo já passou por ti. Aquilo já passou por ti e já te mudou em algum nível. Mas fazer é meditar sobre, é refletir sobre, sabe? E nós temos isso a toda a hora, quase todas as noites temos sonhos com o potencial de serem transformadores para a nossa vida. Se nós apenas refletíssemos sobre isso, meditássemos sobre isso, víssemos de que forma é que aquilo é um espelho da nossa mente. E quando se fala de experiências como estas, por exemplo, que são experiências de um contacto direto com o plano divino, meditar sobre isso e meditar fazendo algo, pintando, por exemplo, sabes? Pegando em madeira e esculpindo, fazer isso tem um efeito mágico, percebes? É por isso que a magia tem sempre a ver com símbolos e objetos, assim, porque tem a ver com o efeito mágico que é materializar algo, não é? É quase como a diferença entre tu pensares algo, teres um ideal e tu seres isso, não é? É preciso uma materialização, é preciso encarnar algo. E materializar imagens, objetos que vêm desse lugar, tem sido para mim a melhor maneira de compreender isso e de eu próprio encarnar isso.
Há frutos espirituais deste trabalho que só estão a acontecer agora, no pós, pintar, expor, mostrar. Aos poucos eu começo a perceber que coisas que eu via como objetivos espirituais porque tinha lido, porque tal pessoa experienciou isso, de repente deixa de ser uma compreensão intelectual e eu começo, é isto, eu agora poderia escrever também esses livros, porque eu sei o que isso é, e é tão simples, sabes, e é tão natural, não é nada de denso e difícil, não, é super natural. Mas como é que isso encarnou em mim? Como é que isso aterrou em mim? E é uma coisa que passa pelas ideias e tem que chegar aqui, tem que chegar à matéria, tem que chegar à terra, não é? Então, eu não consigo falar em toda a extensão, não é, da ciência disto que estou a dizer, mas isto que eu estou a dizer, para mim, é uma realização, é uma experiência. E a questão de fazer objetos tem também a questão performativa. A questão performativa, ou seja, se nós queremos chegar a uma coisa, se nós queremos, quer dizer, nós tendo corpo, não é? Por exemplo, esta dualidade, estas dualidades às vezes, a pessoa às vezes quando pensa em coisas espirituais parece que quer adormecer o corpo, quando pensa em coisas de corpo parece que quer adormecer o espírito, porque estou aqui a pregar um prego, se eu começo a pensar em qualquer coisa vou estar num dedo, não é? Tipo essas coisas, depois vou concentrar-me na prática da transformação do mundo, vou concentrar-me na prática espiritual. Mas se a pessoa pensar bem, é na máxima eficácia e é onde está a totalidade daquilo que nós somos, não é? Se nós queremos chegar ao máximo, só chegamos ao máximo com o máximo que nós somos, com tudo ativado e tudo em relação, não é? E por isso, a questão das artes também tem isso, o lado performativo, em que em alguns rituais só o lado performativo é tudo, tu tens o corpo num mantra, ou num mantra de movimento, ou num mantra de som, ou o corpo está implicado num movimento, que é um movimento simbólico, que não está a construir nada, é um movimento que tu estás a ir para cima, a libertar-te, a andar à volta, não é? Aqueles que andam à volta, tipo, ou seja, o corpo é preciso ficar implicado. E as artes têm também essa força em quem vê, e houve já movimentos que só exploraram a questão performativa, é que a pessoa, ao ver, percebe que houve uma divisão em retângulos, houve o preenchimento desses retângulos, há um movimento para trás e para a frente no quadro, ou seja, o quadro, quando a pessoa começa a ver, é uma coisa parada, mas se a pessoa tiver consciência do que é aquela prática, começa a ver tudo a mexer. Não é? Começa a ver tudo a mexer, há a questão da action painting que leva isso ao extremo, não é? A totalidade da pintura é só a questão da ação, a questão do movimento, e tu estás a seguir os riscos, tipo um Pollock, não é? Em que tu estás a seguir os riscos de tinta e tens outra por cima, percebes que se aquele está a passar por cima, se o branco está a passar por cima do preto, quer dizer que ele pegou, primeiro fez a preto, depois fez a branco, e começas a ver uma pintura a mexer, não é? O nosso conhecimento é um conhecimento também de uma aprendizagem física. Engraçado, nós começámos a perceber isso, que é o nosso corpo entra na narrativa e aprende em movimento alguma coisa que já foi dito, não é? E tem essa marca em termos genéticos, agora percebemos que em termos genéticos, já temos essa marca por gestos repetidos, já ficam no nosso comportamento, já são transmitidos, não é? E quem sabe isso melhor do que ninguém são os bailarinos, que é uma arte que é muito mal compreendida também, mas eles são quem mais vive o corpo, quem mais vive a fisicalidade, não é? Esta alma estar dentro de uma coisa estranha, que tem braços e pernas e tudo isto. E é isso, para eles é impossível, a maneira deles se expressarem é o corpo. Então imagina, tu teres dançado isto, ou alguém que teve a mesma experiência que tu, dançar estes quadros, estás a ver? Se calhar ia ser mais difícil nós percebermos, e é se calhar por isso que é uma arte que também não é tão popular, é assim uma coisa um bocado nicho, porque isto é mais, lá está, os símbolos ajudam muito. Às vezes penso, por exemplo, na questão da narrativa de um céu com um Deus e cheio de santos, não é? Gente que já viveu, ou outros mundos, outras formas de viver.
eu acho que há uma certa inveja. Imagina que, assim, por exemplo, nesta concepção de teres um céu fantástico, com pessoas que já viveram e que estão na felicidade, quer dizer, fazem parte do amor, são um bocadinho do corpo do amor e por isso amam-se mutuamente porque são do mesmo corpo e aquela coisa está a acontecer. Mas eles estão na plenitude, nesse princípio, eles estão na plenitude, estão completamente fundidos no amor, no movimento, na energia, no tudo, mas tem que haver uma certa inveja do tempo em que tinham corpo, em que se conseguiam individualizar, em que tinham contornos, em que sentiam peso, em que sentiam a roupa com que estavam vestidos, em que sentiam o ânimo daquilo que pensam, não é? Eu, por exemplo, uma coisa, estava-vos a ouvir, isto é um parênteses, a questão das viagens, e é culturalmente profundo, não é? As viagens psicotrópicas a partir das coisas. Eu, para mim, não tenho muita experiência nisso, sempre tive medo das viagens por não saber, sei lá, ter medo de guiar Fórmula 1, não sei para onde é que aquilo percebes, não sei. Mas, por isso, eu não entrei tanto por aí, mas, se calhar por isso e pela vontade da procura, a grande loucura que eu acho, a grande loucura mesmo, aquilo que me espanta e que me projeta, é a consciência total. Consciência mesmo absolutamente, como é que se diz, quando a pessoa sóbria, estás a ver, a consciência sóbria, para mim, é a grande loucura, a pessoa está completamente sóbria e conseguir ter incisão e a consciência de que está a incidir e que está a operar mesmo, bisturia em tudo e está a operar em não sei quantas direções, e o corpo em vez de estar, e aquilo que estás a operar em vez de estar a dormir, está vivo, estás a ver, e tu, é uma loucura, e estás a dissecar, mas estás ao mesmo tempo a curar, essa aceleração completamente da consciência, anima-me muito. A pessoa estar consciente de tudo, eu sei que isso será outro tipo de consciência, mas a pessoa estar consciente de tudo, consciente do corpo, consciente do à volta, consciente do para dentro, consciente da textura, das superfícies, das cores, de tudo, é assim uma coisa poderosa. Bem, há tanta coisa a dizer, assim, vocês já disseram tanta coisa interessantíssima e que podia pegar, assim, para desenvolver, até mesmo com relação com a exposição. Mas uma coisa interessante é que eu tenho cada vez mais essa impressão de que a vida é assim, ou seja, que a verdadeira viagem é esta e que essa consciência que nós buscamos em estados alterados de consciência é esta consciência que está aqui agora. Mas essas práticas, sejam elas quais forem, porque existem práticas de rezo ou de mantra ou assim que induzem exatamente o mesmo transe que leva a esse tipo de experiências. Todas essas práticas elas são como veículos para nos mostrar isso. Não para a gente ficar lá, não para nós dependermos delas, mas precisamente para nós refletirmos sobre isso, como dizia há pouco, refletir pintando, refletir escrevendo, de maneira a que isso se atualize em nós, de maneira a que essa consciência que tu essa ideia que tu estás a expressar, seja cada vez mais presente e nítida. E nós percebamos inclusivamente que esses outros mundos que buscamos nessas experiências, esses céus e esses infernos, são exatamente aquilo que vivemos a toda a hora. E estamos plenamente conscientes disso, ou seja, não nos estamos a anestesiar de maneira nenhuma que nos distancie dessa consciência. São janelas? Sim. Percebes o horizonte, são janelas para um horizonte e depois cambia. Ou seja, aquilo existe, tu vives assim, é como se subires a uma coisa, tu não sabes o que é que está do outro lado do muro, sobes e dizes assim, olha, isto existe. Está do outro lado, eu vou agora arranjar uma passagem neste muro para aquilo que eu já sei que existe, não é? Sim, o que eu quero dizer é que não existe para mim uma dualidade entre esse tipo de experiências e quando falamos de psicotrópicos ou outra qualquer, porque eu acho que muitas práticas espirituais levam exatamente, e são práticas de desenvolvimento desse transe, não é? que nos permite ver isso dessa forma. Eu não acho que isso esteja de maneira nenhuma em contradição com esse ponto de vista, ou seja, é precisamente esse movimento que tu falavas entre o espírito e o corpo que precisa de ser feito e que é um diálogo necessário, é um diálogo saudável.
É necessário esse trânsito para atualizar essa consciência ou essa presença que nós buscamos religiosamente. Não tens muita experiência, mas disseste uma coisa que mostra que já tens bastante sensibilidade sobre o assunto e que quase que parece que também percebes de alguma forma, que foi essa ideia desse lugar meio que ter inveja de não terem um corpo. Eu tenho um amigo que é muito mais psiconauta do que eu, e acho que é do que até o Fábio, e teve experiências com o Bufo Alvários, e que é assim, supostamente uma das experiências mais... eu nunca tive a experiência, mas supostamente é uma das experiências em que ficas menos com o corpo, ou seja, ficas mesmo só lá. E eu disse-lhe, mas tu não ficas... não há o perigo desse lugar ser tão bom, que eu já experienciei um bocadinho nas minhas experiências, se calhar mais soft, que tu queres estar sempre lá, queres estar lá todas as semanas, ou queres estar lá todos os meses, ou qualquer coisa. E ele respondeu-me mais ou menos parecido contigo, que foi, não, porque eu acredito que todos nós viemos desse lugar, desse eterno, e todos vamos regressar para aquele lugar que é o eterno. Pá, então eu tive aquilo tempo infinito e vou ter aquilo tempo infinito. Então eu agora vou aproveitar ter um corpo. E eu vou dançar, eu vou fazer amor, eu vou cozinhar, eu vou comer, eu vou aproveitar ter este corpo. Ou seja, não é para estar sempre lá, até porque da visão dele, e eu acho que concordo com ele, é para lá que nós vamos um dia, e é de lá que viemos. Então agora é para aproveitar e tirar o máximo proveito disto. E eu acho que essa realização que esse teu amigo teve, talvez seja uma das fundamentais dessa experiência. E que não quer dizer que não possa chegar a nós através de outra experiência, mas através desse tipo de experiências, se a pessoa for sincera na sua busca, ela pode chegar aí. E eu acho que isso é muito importante, porque nós, realmente, eu sinto neste momento da minha vida, que nós, uma das coisas que nós estamos aqui a fazer é aprender a morrer. É aprender algo sobre o que há depois da morte, de maneira a conseguirmos viver na completude desta vida. Porque não há maneira, eu acho, de nós vivermos totalmente esta vida se nós não soubermos um pouco do que há a seguir à morte. Porque das duas uma, ou a morte, se nós não soubermos nada sobre o que há a seguir à morte, vai ser um tema tão desconfortável que nos vai adormecer para a vida. Nós não vamos querer sentir assim tanto, porque é muito assustador sentir quando se sabe que isso está no horizonte. Para dizer que com essas experiências, o que me trouxe, assim, uma das coisas mais valiosas que me trouxe nesse confronto com a morte, nesse aprender a morrer, foi ter a certeza absoluta que esta experiência que nós estamos aqui a viver é a terra mais pequena de Deus, sabes? É o lugar mais pequeno de toda a existência, e que isto se cria, se manifesta, por assim dizer, de cima para baixo, ou da periferia para o centro, e que antes de chegar aqui é muitas outras coisas, e é muitas outras dimensões espirituais ou psíquicas, ou o que quisermos, que o que está primeiro não é a matéria e nós somos consciências dentro da matéria. O que está primeiro é a consciência, e a matéria existe dentro da consciência. E é ainda por cima um lugar pequeno dela. E daí o nosso medo também de ter esse tipo de experiências, esse tipo de viagens. É o medo de duas coisas. É o medo de morrer e é o medo de nos darmos conta que a nossa existência particular é tão pequenina. É o nosso ego ter que cair. É o nós acharmos que a nossa existência tem uma dimensão e percebermos de repente que ela é uma coisa ínfima, pequeníssima. E isso dá muito medo. Mas o que está para lá disso
é a grande descoberta de que nós somos eternos e somos muito maiores do que isso. Então é um preço a pagar, deixar para trás o corpo, um preço a pagar, deixar para trás a grandeza do ego, para descobrir a grandeza do divino, para perceber que a única coisa que existe que é grande é Deus, não é mais nada. E que nós, querendo-nos maiores do que o que somos, vivemos com medo, vivemos com insegurança. E nós posicionando-nos no nosso real significado diante do divino, diante de Deus, estamos ao seu serviço, somos o seu fluir no mundo. Mas fazer essa transição implica muita coisa, mas é o que nos permite perceber que o que morre é uma pequena parte de nós e é o que nos permite perceber a eternidade. E depois há uma coisa muito engraçada que é deixamos de ter medo da morte e passamos a ter um bocadinho de medo da eternidade. Ou seja, porque nós pensamos, uau, é assustador morrer. Mas olha quão assustador... Eu até já ia, mas durante tanto tempo... Olha quão assustador é... Já ia bem, mas... Quão assustador é a eternidade. E quando tu te confrontas com a tua própria eternidade, há um lado muito vertiginoso nisso. Depois há uma rendição total e há um receber totalmente isso. Mas atravessar isso para chegar a essa rendição total é absolutamente vertiginoso. Temos imenso medo da nossa própria grandeza. Mas essa coisa que tu disseste é muito engraçada, é muito doida naquilo que nós somos, naquilo que nós somos, o nosso corpo. É muito doido tu pensares. Por exemplo, eu lembro uma vez até a minha mãe me dizer, que nós temos, o nosso corpo também é formado por termos estrelas, tínhamos pedaços de estrelas na formação do nosso corpo e pronto. E perceber que nós somos uma composição de matérias muito diversas e uma composição muito aleatória, como é que isto aconteceu, não é muito... E pensar nessa perspectiva, que não foi a matéria que se foi juntando e que se foi mudando para ter uma pessoa, para formar um corpo cada vez mais complexo, que depois estava tão complexo que chegou ao estado da consciência, mas cada pessoa ser um lugar de consciência já antes da matéria, que convocou as matérias de todo lado do universo para ali. Isso é muito doido, não é? Sim, acho que nós falamos disso. E muito mais provável. É muito doido. E muito mais provável. Assim, quer dizer, pela questão, como dizem que a matéria se transforma, não sei, em termos de probabilidade, quer dizer... Mas como é que transforma a matéria em consciência? Não, mas é isso. Lá está. Essa coisa é muito doida. Agora, depois disso, nós pensarmos que nós somos dessa matéria toda, nós somos o momento da consciência. Essa matéria toda não tinha consciência da sua individualidade. Uma estrela, não sei o que, está aí a arder de gás, não tem consciência do que é um espanto, não é? Ou outra coisa qualquer. E depois, chegaram essas matérias todas, bocados de conchas, de não sei o que, de rochas, chegaram ao momento que têm consciência. E nós estamos no momento mais, pensando desta forma, mais incrível da natureza, ao mesmo tempo que é o momento um bocadinho mais doloroso da natureza, porque a outra natureza, toda essa natureza que nos deu lugar, acabou, sem pena de acabar, a saber que ia continuar numa outra coisa, ou sem saber nada, mas continuando numa outra coisa. E nós somos a primeira matéria que tem uma individualidade. E tem consciência dessa individualidade e diz assim, eu sou uma rocha, uma estrela, sou água, sou não sei o quê, mas única, com uma posição sobre o mundo, com essa coisa toda. E isto aqui vai desaparecer. A nossa matéria, nós cortamos unhas e cortamos cabelo sem problema nenhum, sem medo, não é? Pronto, contornos, coisas, extremidades. Catotas. A nossa coisa não é tanto da matéria, não é? Porque a matéria vai saindo, vai caindo, a pele escama, cortamos unhas e tal, tranquilos. Até ficamos contentes, não é? O barbeiro, saímos de lá, espetacular. A nossa questão não é a matéria acabar e continuar, a nossa questão é esta individualidade, este ânimo, que não é o ânimo que é a soma do ânimo de todas as coisas que nós somos feitos, é qualquer coisa que não existia em lado nenhum,
e que por isso, acho que nas escrituras que é soprado, e é soprado, é um ânimo soprado, é tipo uma brisa sobre coisas inertes, sobre coisas paradas. E este ânimo é que achamos estranho, que como está preso de bom corpo, e é o corpo que o anima, esta coisa acabar. Não é? E é um ânimo que pensa, é um ânimo que transforma, não é só um corpo que se vai transformar em outras coisas. Pá, e não é? E por essa posição que, pá, ou esse problema que o milagre que nós somos nos coloca como matéria no mundo é impressionante. Há coisas espantosas que não se questionam e que se transformam com todo o gozo. A matéria está em fogo, uma rocha está em fogo, ela tem um prazer enorme de se solidificar no contacto com o calor. Toda contente e passou a ser outro corpo, morreu o corpo anterior, que era um corpo todo líquido, e ela deve ter um prazer enorme. Porque todas as indicações, todas as condicionantes e a atmosfera, lhe está a dar indicações lentas ou no tempo que for preciso, para ela ser aquilo que é. Opa, isso é... Mas essa coisa é incrível, haver uma pessoa que é um estado de consciência e a matéria toda, de todo o tempo e do universo todo. A questão é que já te passo a falar, só dizer que a questão é que nessa perspectiva de que o princípio fundamental é a consciência e que a matéria seria a mais pequena parte, mesmo dizer que a matéria seria algo é duvidoso, ou seja, no fundo, ou assumimos essa perspectiva e tudo é consciência, ou seja, é só uma espécie de um degradê do mais puro quase como as cores, do branco para as cores todas, onde tudo isto aparece, mas tudo é consciência, ou seja, não existe matéria. Tudo é consciência, mais nada. Ou então, se vemos da perspectiva contrária, também em princípio teremos que assumir que tudo é matéria, não é? Porque a transição de uma coisa para a outra... E aí tendo essas duas opções, qual é a diferença então entre uma e outra, não é? Entre entender tudo de uma forma ou entender tudo de outra forma. E eu acho que a diferença tem a ver com, e não querendo levar a conversa para aí, mas acho que a diferença tem a ver com a ordem pela qual entendemos as coisas, não é? Percebermos as coisas da consciência para o mais experienciável, da consciência para a experiência ou da experiência para a consciência, porque isso torna as nossas prioridades totalmente diferentes, o nosso entendimento da vida totalmente diferente. E eu acho que essa é a diferença. Porque senão à partida, qual é que é? Pronto, é tudo matéria ou é tudo consciência? É mesmo. Então, então é a mesma coisa, é só uma questão de palavras. Mas não é só uma questão de palavras. É as implicações que isso tem pela ordem pela qual tu entendes as coisas, numa e noutra. Bem, eu não sei se agora nós teríamos que, se calhar, abrir também alguma questão. Pá, mas quiseres, acaba. Então só vou dizer rápido. Eu acho que as estrelas têm consciência também, no sentido em que a maneira, pelo menos como eu vejo hoje em dia, que já agora é uma coisa que se está a falar na física, muito rapidamente, quando nós já entendíamos as leis do movimento, não é? Da gravidade, por aí fora, houve um momento fulcral que foi quando as pessoas estavam a tentar explicar fenómenos eletromagnéticos utilizando basicamente o princípio e a matemática do Newton, que foi o livro que, não é, englobou ali a primeira força que nós dominámos intelectualmente. E houve um momento em que alguém teve de dizer, espera aí, isto se calhar é uma força fundamental nova. Isto se calhar é uma coisa que é paralela à gravidade. E nós hoje, quando estudamos física, aprendemos que há a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a eletromagnética e a gravítica, mas cada um destes houve um momento de ruptura e muita gente contra, de não, isto é uma força fundamental do cosmos. Uma coisa paralela à outra. E hoje em dia debate-se em física e também nos departamentos de filosofia, porque isto é ali onde a física e a filosofia se encontram, se não estamos no momento também de começar a abrir a hipótese da consciência ser também ela uma espécie de força fundamental, ou seja, não é uma coisa que vem da matéria, nem do eletromagnetismo, nem de uma combinação disso, é uma força fundamental em si. E desta perspectiva, as estrelas, nós só conhecemos os primeiros 14 mil milhões de anos, antes disso não sabemos o que é que houve, mas que tudo já era consciência, mas o único sítio onde uma combinação de matéria e de genética fez um furo
num substrato qualquer para sair essa consciência cá para fora, como se fosse água ou petróleo, foi aqui, foi neste saber desta espécie. Ou seja, já era consciência, porque consciência era Deus, é quase sinónimo, não é? Consciência, Deus, amor. E aqui foi o sítio onde se fez um furo nesse substrato e... É o centro do Torres. É o centro do Torres, exato. E é engraçada a coisa do Agostinho da Silva dizer, por exemplo, as ideias, não são minhas, nem sei de quem é que são, não sei o quê, porque pode ser possível que as ideias não sejam uma coisa que eu formulo, Claro. mas que a cabeça seja uma espécie de uma antena receptora de ideias que já estão aqui. Como uma coisa rádio, não é? Coisa rádio, tipo, não é a antena nem é a coluna que está a fazer a emissão já está no ar, aquilo é só um receptor. Transmite a coisa. Exatamente. E isso é um tipo de implicação dessa compreensão Pois, em que a ordem vai da consciência para a suposta matéria. É perceber que... E muitas coisas que estão neste quadro vêm daí, não é? De um mundo espiritual, ou na ideia do Platão, de um mundo das ideias, ou seja, que existe algo que nos precede e que é mais amplo até, que é eterno, onde as ideias já são e são perfeitas. E nós conseguirmos aqui, nesta realidade, nesta vida, identificarmos, e os símbolos às vezes são isso, os símbolos às vezes são a imagem dessas ideias perfeitas, não é? Dessas coisas que existem antes de nós. Nós somos um teatro delas. Nós não fazemos o teatro, nós somos atores desse... Somos a performance dessa perfeição. Exato. Não, mas olha, só dizer uma coisa, não sei se calhar houve dúvidas ou assim, se alguém quiser então entrar nós prolongamos-nos demais aqui também neste diálogo, podíamos ter aberto mais cedo para uma participação, mas deixei a estratosférica. Tinha também que ir, mas estou... Então, se alguém quiser dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta... Algum comentário? Eu achei interessantíssimo este vosso diálogo todo, porque conforme eu falando, vai-se olhando para os vários quadros e vai-se vendo exatamente o que cada um ia dizendo de formas diferentes, mas com muito em comum, mesmo este movimento do degradé, será que vimos daquele ponto mais profundo do quadro ou vimos ou estamos no mais superficial e vamos para o mais profundo? Portanto, é interessante, conforme falamos, ir percebendo e dando esta consciência de sítio onde estamos, não é? Certo. Portanto, esta ideia de que tudo existia com toda a sua capacidade de jogo, de expressão, de harmonia, de expansão, mas de repente, muito também como dizia o Tomás, de repente aparece alguém que tem a consciência das coisas, não é? Portanto, o que é interessante em nós é isso, é conseguirmos expressar, que eu acho que é o que se vê aqui na sua obra, que é o ter tido contacto com a consciência das coisas. Elas todas existiam e tudo existia. Isso. Podemos não ter existido e continuava tudo. Agora, o termos existido e termos a capacidade de ter a consciência das coisas é que dá este movimento e esta expressão, mesmo com as mesmas cores, os tons são muito diferentes. E a intensidade deles também. Acho que está muito gira a sua obra por causa disso. E, na verdade, no fim desta conversa e deste diálogo, toda a pessoa olha, ao longo do tempo vai percebendo e vai apreciando numa reflexão mais profunda ainda. Muito interessante. Portanto, agradeço muito ao artista principal, ao autor, esta capacidade de nos ter feito entrarmos no que na verdade interessa, por consciencializarmos. Acho muito bom. E acho que este trio teve. Trio estratosférico. Muito obrigado. E eu vou só aproveitar então para dizer uma coisa sobre essa forma geométrica, não é? Quase como em resposta àquela primeira pergunta que é onde é que... Desculpem. Avó. Beijinho. Adeus todos. Adeus. Temos mesmo que acabar.
Só dizer que Já só essa estão 200 pessoas na sala. Exato, já, quase. Já só estamos Essa pergunta de onde é que começa e onde é que acaba é uma pergunta muito interessante e que eu acho nos leva a compreender que não começa nem acaba, não é? Que é um ciclo infinito. E esta forma representa isso, esse ciclo infinito da existência. Contudo, existe alguém que o olha. Contudo, existe uma consciência. E onde é que nós estamos, se não aí? Então, isso para mim é prova de que o princípio fundamental, quase que, como o Tomás estava a dizer, que a física está a descobrir, é a consciência. E o nosso eu está realmente fundado aí. E daí o medo de, na transição, na morte, perder a individualidade, porque a individualidade não é bem esse eu consciente. É algo que pode cada vez mais tornar-se um símbolo, no sentido de se assemelhar, de refletir o eterno, mas a única coisa que nós somos e que sobrevive à transformação da forma é a consciência que vê esse ciclo infinito. Pronto, obrigado. Obrigado. Digam Deus às pessoas, lá em cima. Foi mesmo fabuloso assim, ver que eu conheci o início deste caminho artístico, desta nova fase, a fragilidade de onde ele vem e como ele se manifesta por vários caminhos e como dentro deste caminho, que é o da abertura da consciência, não é? Que é um caminho muito especial, muito próprio, como vocês representaram e deram voz ao que está a pedir, ao que está a pedir manifestação, que é uma coisa muito, muito incrível. E duas coisas muito rápidas. Uma que foi falada sobre a questão dos símbolos, que tu falavas de às vezes olharmos para que isto pode parecer um trabalho muito conservador. Não sei se foi Feito bem. E a verdade é que neste trabalho, eu costumo falar nos 3 R's, que tem muito a ver com o trabalho de nós percebermos que para sararmos a memória, de certa forma, e a memória para prevalecer no tempo, tem chaves, e as chaves são os símbolos, não é? E de alguma forma, o que eu acredito que acontece com este tipo de trabalho é que de um lugar de renúncia, porque nós precisamos de olhar para o passado, para a história dos anos passados e perceber o que é que aconteceu, que nos magoou, que nos injustiçou, que não funcionou, e por isso precisamos de renunciar a isso. Mas, de certa forma, é-nos pedido, para dar continuidade, que haja uma reconciliação. E a reconciliação acontece quando materializamos a ressignificação dessa obra, da obra do símbolo. E é assim que nós vamos caminhando na história. Essa era uma das coisas que eu queria dizer e que traz muita inspiração este trabalho, por mais que depois se olhe, parece realmente essa coisa muito factual sobre um tempo e uma história quase até antes de uma república, antes de uma dita liberdade, não é? E isto é tudo sobre a liberdade, de certa forma. A outra questão tem a ver com o ânimo que tu falaste e que me parece ser muito importante só destacar uma questão. Esta viagem que está disponível para certas e determinadas consciências através destas plantas, muitas delas são para estudiosos e esse é um dos objetivos. Mas há uma outra viagem que é promovida a corpos sem ânimos. Corpos sem ânimo. Sim, sim. Almas que estão sem essa capacidade de já poder sentir essa consciência. Então há uma missão de resgate neste trabalho. E é isso que depois, fazendo chegar estas obras a mais pessoas e o que vocês tiveram aqui a fazer hoje, pode, não precisando de fazer esse trabalho diretamente com a própria planta, já está a fazer esse trabalho de resgate. São vários caminhos que se abrem. Sim, estava a dizer, esse ânimo é de um corpo com saúde, uma coisa olímpica, não é? E que não dura sempre e que a pessoa não sabe, que é um grande mistério, o que é que sustenta isto, como é que se pode apagar, é uma vela, qualquer coisa, sopra, se a pessoa nem sabe como é frágil. Eu olho para ti
vejo que tu tens cor na tua pele que te faz que tens ânimo. Tu estás animado. Pois. Mas há pessoas que não têm esse ânimo. E precisam encontrar, muitas das vezes, na terra, na consciência da terra. E através da planta que isso acontece, muitas das vezes. É mais Este rapaz é uma animação, não imaginas? Nos casamentos, então, eles confirmam. vos ouvir e eu acho sinceramente que estes quadros querem mais disto. Noutras... E sabes, eu gostei... Cabe mundos e possibilidades incríveis. E eu gostei muito desta coisa que, por exemplo, no Joseph Beuys se vê, que é, ele tem o desenvolvimento de trabalho artístico, mas sempre que fala aí nas entrevistas, ele quase nunca quer falar de arte, foge sempre a falar de arte. E porquê? Porque a arte, aquela arte está a convocar a existência toda, e eu gostei de nós aqui, claro que falamos de pintura e estamos rodeados de pintura, mas percebemos que a pintura é o lugar de todas estas questões, não é? E por isso é partir daqui, a pessoa quando se debruça sobre isto é rapidamente partir daqui para tudo o que está a ser convocado, não é? Parabéns. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Grande.